Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar desse São Paulo. O Fernando Diniz já definiu o substituto para o Antony, vendido para o Ajax da Holanda. E o técnico ganha outras opções com um elenco muito forte. Como que será o tricolor após essa retomada do futebol? É o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Até a paralisação do futebol, o São Paulo era uma das melhores equipes. O Fernando Diniz demonstrou que havia encontrado um sistema, havia valorizado o que de melhor tem no seu elenco, com as características dos jogadores. O Daniel Alves finalmente se soltando ali no meio de campo, definindo o Hernanes como um reserva, porque o Igor Gomes realmente chegou voando, né? Um jogador de muita qualidade, cotado inclusive para ir para o Real Madrid. E já tem uma informação de que com as vendas que o São Paulo já fez com o Antony, que agora com um outro menino da base aí, o São Paulo vai conseguir segurar o Igor pelo menos por mais uma janela. E é uma joia realmente que tem o tricolor. E a gente estava gostando de ver o São Paulo jogar. E tinha um time praticamente definido que continua agora com essa retomada do Campeonato Paulista. Vale lembrar, né? O São Paulo enfrenta o Bragantino, mas já está classificado para a fase de mata-mata do estadual. A única alteração é exatamente por conta da saída do Antony. E nos treinamentos, o Fernando Diniz optou pelo Pablo. Vamos tentar entender por que o Pablo, que é um centroavante de ofício, um camisa 9, não necessariamente. Ele é um centroavante, foi contratado dessa forma, jogou assim no Atlético Paranaense em 2018, em 2019 sofreu com lesões, mas é um cara que se movimenta muito, ele tem mobilidade, então eu acho natural que o Fernando Diniz tenha optado por ele, até porque o sistema do Diniz, ele não é fixo, né? Você tem ali na frente o Vitor Bueno, o Alexandre Pato e o Pablo, e aí você consegue mexer com esses jogadores de frente. O próprio Vitor Bueno é um cara que pode cair pelos lados, como centralizar. O Alexandre Pato já jogou como 9 na carreira, se destacou também aparecendo pelo lado. E o Pablo pode dar essa opção confundindo a marcação. É muito difícil hoje você contar com um jogador que seja aquele 9 fixo. Quase nenhum né, no futebol brasileiro. Talvez o Fred, porque é de uma outra geração. Se você analisar no próprio Palmeiras, o Luiz Adriano também é um cara que se movimenta, que sai muito da área e vai tabelar com os meio-campistas ou atacantes que chegam. É o que pretende nesse sistema o Fernando Diniz. Vamos com a escalação. O goleiro é o Thiago Volpi, né? Que a gente já cansou de falar, uma grande contratação. Se o São Paulo não se reforçou muito durante a janela, é porque não precisava, porque já tinha nomes muito fortes e precisava fazer alguns movimentos, como comprar o Thiago Volpi, como garantir a compra do Igor Vinícius, enfim, entre outras situações. Mas já havia gasto muito no ano passado com grandes nomes e que agora eles precisam dar a resposta. E vem dando, como o Hernanes, como o Alexandre Pato, como o Daniel Alves, como o Pablo, esses caras aí que podem ainda dar mais resposta nesse time tricolor. Vamos lá, Thiago Volpi, na direita o Juan Fran, que também aos poucos vai se adaptando, né? Um cara que atuou em altíssimo nível na seleção da Espanha, no Atlético de Madrid, que carece de um sistema para que ele possa se fortalecer. Ele não é um cara do apoio, mas ele pode fazer essa diferença pelo lado, especialmente se você tem um cara como o Daniel Alves, né, que cai ali pelo lado direito, assim como o Vitor Bueno, assim como qualquer outro jogador, o próprio Alexandre Pato. Juan Fran, dupla de zaga fantástica, né? Foi eleita a melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Bruno Alves e o Arboleda. E na esquerda o Reinaldo, King Naldo, cara experiente já, que decide jogos, decide clássico e que alguns torcedores torcem o nariz, mas ele é um cara identificado, é um cara que representa, tem um chute, é muito bom no apoio. No meio de campo, o Tietê, que é o motorzinho, né? É o cara que o Diniz já havia trabalhado com ele no Audax, então conta muito com essa versatilidade, essa volatilidade do Tietê ali no meio de campo. E ele faz um trabalho muito interessante para que tanto o Daniel Alves quanto o Igor Gomes consigam sair. O Igor é um jogador de outra turma, que tem uma qualidade tanto na armação, quanto no combate, quanto na combinação de jogadas, aparece na frente, pisa na área. O Daniel Alves é um craque. Então esses dois jogadores fazem com que o meio-campo do São Paulo seja diferenciado. E aí na frente você tem o Vitor Bueno, que também o São Paulo adquiriu junto ao Santos, mandando o Raniel para lá. Foi outra manobra muito interessante, porque ele estava muito bem no final do ano passado, já ainda sob comando do Diniz, e começou bem em 2020 também, titular. O Alexandre Pato, que voltou a fazer gols e tem sempre uma grande expectativa da torcida, juntamente com o Pablo. Tá bem, né?
Acho que o São Paulo se fortalece, ganha uma robustez como time titular. E tem opções também muito interessantes no elenco. Vamos lá, né? Na defesa. Tem uma possibilidade, e aí eu queria saber de vocês já de antemão, se o Pablo é essa melhor escolha. Eu estou dando argumentos aqui que eu acho que sim, porque você não pode prescindir de um ataque com Pato e Pablo, na minha avaliação. Mas evidentemente tem outras opções. Tem o Everton ainda nesse elenco tricolor. Aquele Everton que veio do Flamengo, que jogou muito aquele Campeonato Brasileiro de 2018, segundo turno, com o Diego Aguirre, o primeiro turno, e que depois acabou se machucando e não voltando mais para o time titular. Um cara que tem qualidade, mas infelizmente a sequência de lesões atrapalham ele. Falando em lesões, o Rojas. Alguém lembra do Rojas? Também fundamental nessa campanha do Diego Aguirre no primeiro turno de 2018 do Brasileiro. Se machucou, teve 2 lesões graves no joelho, está com o contrato encerrando agora em julho, mas o São Paulo já está fazendo uma extensão até fevereiro, até o fim do Brasileiro, porque ele já está recuperado, já está treinando no CT. Também o equatoriano pode ser uma opção pelo lado do campo, para ser um cara como o Antony era, né? Um cara do escape, porque nesse formato você não tem exatamente um cara de velocidade. Tem o Elinho, tem o Toró, tem o Brenner, que não é exatamente esse cara, mas vem treinando muito bem, vem fazendo gols em todos os treinos. É uma das joias do São Paulo que pode ser lapidada também, cada vez mais, né? E pode dar mais resposta do que até agora deu. Então vejam como o São Paulo tem opções para o ataque. Eu ia falar de mais um nome que agora eu me esqueci, que joga pelo lado. Que não é atacante. O Igor Vinícius, que é um lateral direito que já jogou nessa segunda linha. Você tendo o Juan Fran como um lateral direito numa primeira linha defensiva, você pode jogar com o Igor Vinícius aberto pela direita, como um ponteiro, dentro de, talvez não todos os jogos, mas de uma alternativa, de um sistema tático interessante para confundir a marcação. Isso pode acontecer, o Diniz já treinou dessa maneira. No meio de campo, você tem Luan, você tem Lisiero, você tem o Hernanes como reserva, olha só, um reserva de luxo, que pode entrar a qualquer momento e mudar uma partida, numa bola parada, num toque de qualidade. Senhoras e senhores, o São Paulo tem uma formatação muito boa, tem uma alternativa de elenco muito interessante e tem um treinador que sabe fazer esse time jogar, que teve tempo para trabalhar, teve tempo para conseguir entrar na cabeça dos atletas. A gente nota uma sintonia muito grande entre treinador e jogador, como poucas vezes eu vejo acompanhando um clube de futebol, e não é aquela coisa meio forçada ou desnecessária que o jogador às vezes vai querer elogiar o chefe simplesmente por elogiar. Não, a gente nota que há um respeito muito grande desses jogadores do São Paulo com o trabalho do Diniz. Enxergam que ali pode sair algum futuro, alguma perspectiva interessante. Claro que o treinador depende de resultados, e isso vai balizar muito a sobrevivência, né, infelizmente, do Diniz nesse São Paulo. Mas pela primeira vez eu vejo um clube abraçando a ideia do treinador, dando tempo para ele trabalhar, dando opções também e vendo o que acontece. E eu acho que está mais do que certo. Está mais do que certo, não dá para a gente cravar que o São Paulo vai ganhar títulos, porque a gente sabe da dificuldade, tem muitas equipes preparadas, o Palmeiras se preparou, o Flamengo está em outro patamar realmente, o Grêmio e o Inter sempre disputam, o Corinthians, se acertar com o Thiago Nunes, vai ser competitivo. Então tem muitas opções aí. O Atlético Mineiro, poxa, nem se fala, com o Sampaoli e os reforços. Então dizer que o São Paulo vai ganhar títulos, não dá para saber, mas eu acho que está fazendo tudo para isso. E está mais perto do que já esteve nesses 8 anos aí de jejum em que a torcida do São Paulo quer comemorar uma grande conquista. Então eu acho que o São Paulo, tenho certeza que está no caminho certo. Claro que o resultado, né, e o futebol dentro de campo é que vai nos mostrar isso. Comenta aí o que vocês acham dessa história toda. O São Paulo pode brigar por títulos? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!